Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Bom, na nossa última aula a gente começou a falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, sobre as funções dele e sobre aquela estrutura, aquela célula que era a base da condução do impulso nervoso, o neurônio. Nessa aula a gente vai continuar um pouquinho isso, porque a gente vai falar sobre como, de que forma esse impulso nervoso vai fluir ao longo do neurônio. É bastante importante saber isso. E pode parecer um pouquinho complicado de início, mas vocês vão ver que depois que você entende como funciona todo esse mecanismo, acaba ficando muito interessante, bem legal de se entender como que isso acontece, tá bom? Então, para a gente começar a entender isso, eu preciso dizer para vocês que o neurônio ele tem uma carga em relação ao meio em que ele está ali inserido. O neurônio, ele naturalmente, ou seja, o neurônio em repouso, ele é negativo em relação ao meio. Ou seja, eu tenho mais íons positivos no meio extracelular do que no meio intracelular, fazendo com que exista uma diferença de potencial na membrana desse neurônio. Então, se eu olhar a membrana plasmática, o meio extracelular é positivo em relação ao meio intracelular. Isso vai ser fundamental para a gente entender o que a gente vai falar. Então, dá uma olhadinha no esquema aí que eu coloquei uma base dessa condução para você ver. O que eu fiz aqui, olha só, bastante esquemático. O interior de um axônio e a gente tem um meio extracelular positivo, um meio intracelular negativo. O que vai acontecer quando essa célula receber um estímulo? Quando ela receber um estímulo, que pode ser de diversas formas, mas no final da aula a gente vai entender como isso vai funcionar. Mas imagina agora que essa célula está recebendo um estímulo. Esse estímulo promove a abertura de canais de sódio nessa membrana. O que quer dizer? Essa membrana passa a ficar permeável para íons Na+, para íons de sódio. E como o meio extracelular é positivo em relação ao meio intracelular, esse sódio vai entrar por difusão através desses canais de sódio. Então dá uma olhadinha aí que eu esquematizei para você, olha lá. Quando recebemos o estímulo, então, o sódio, que é positivo, entra para dentro da célula. Dentro da célula, então, agora fica positivo e fora fica negativo. O que aconteceu aqui, então, que a gente chama, é um processo de despolarização. Eu até coloquei os sinais invertidos, mas essa diferença aqui é muito menor do que é no neurônio em repouso. Então, o neurônio em repouso é polarizado. Quando ele recebe um estímulo, ele sofre uma despolarização. Essa despolarização dessa região aqui, olha só, tá vendo que só um pedacinho desse axônio foi despolarizado. Essa despolarização funciona como um estímulo para a despolarização do vizinho. Então, essa despolarização abre canais de sódio aqui do lado. Só que o que vai acontecer? Um pouquinho depois da abertura do canal de sódio aqui nessa primeira porção, a gente tem abertura de canais para potássio. E a concentração de potássio dentro da célula é muito maior do que fora. Então, a abertura dos canais de potássio faz com que o potássio saia da célula. Então, perceba que num primeiro momento, entrou sódio nessa célula. Entrou sódio despolarizando a célula. E num segundo momento, saiu potássio, jogando carga positiva agora de volta para fora e repolarizando a célula. Então, entra sódio primeiro e depois sai potássio. Mas enquanto está saindo esse potássio, do lado está entrando sódio. E essa entrada de sódio vai estimular a despolarização do lado e a repolarização atrás. Então, o impulso ele vai seguindo ondas de despolarização seguidas por ondas de repolarização. Olha lá, a despolarização vai sendo seguida pela repolarização. O que a gente vai observar então é que essa despolarização e repolarização vai fluindo ao longo do neurônio. Mas aí você pode perguntar para mim, bom, se essa entrada de sódio estimula as laterais da onde o canal está aberto entrando sódio a abrir canais de sódio também, por que o impulso não segue para os dois lados? Ele segue sempre na sequência dendrito, corpo celular e axônio. Porque o estímulo que chega no neurônio
chega pelo dendrito. E quando esse canal de sódio abriu e o sódio entrou, ele passa por um período que a gente chama de período refratário. Então ele passa um tempo sem conseguir abrir. Então pensa o seguinte, abriu sódio aqui, mandou abrir sódio do lado. Quando esse sódio manda os vizinhos abrirem, o de trás está no período refratário e o da frente abre. Então o de trás vai continuar fechado e o da frente vai abrir. Quando esse da frente abrir, ele vai estimular o de trás e o da frente, só que o de trás está sempre no período refratário. E esse impulso vai seguir num caminho unidirecional, seguindo dendrito, corpo celular, axônio. Quando ele chega no axônio, ao invés dessa entrada de sódio estimular a abertura de canais de sódio de novo, ele estimula a abertura de canais de cálcio. Então a gente vinha, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Quando chega no fim do axônio, entra cálcio ao invés de entrar sódio. E essa entrada de cálcio faz com que algumas vesículas ali dentro que contêm substâncias químicas se fundam com a membrana do axônio. E elas vão jogar no meio extracelular ali um tal de neurotransmissor, que é uma substância química. E o que acontece? O axônio de um neurônio, que está liberando o neurotransmissor, ele fica muito próximo do dendrito do próximo neurônio. Então, nesse espaço muito pequeno que a gente chama de sinapse, eu estou liberando uma quantidade pequena de neurotransmissor. Mas essa quantidade pequena de neurotransmissor, como está num espaço muito pequeno, faz com que a concentração de neurotransmissor seja muito alta ali. Então esse neurotransmissor, liberado pelo axônio em cima do outro dendrito, nesse espaço que a gente chama de sinapse, então esse neurotransmissor vai se ligar a receptores no dendrito e abrir canais de sódio no dendrito, iniciando o estímulo naquele próximo neurônio. Então vamos pensar lá no começo, quando eu falei que esse estímulo vai chegar ali. Chega por quê? Porque o neurotransmissor se liga nos receptores do dendrito e aí faz entrar sódio. A entrada de sódio estimula a abertura de canais para sódio. A abertura de canais para sódio promove mais entrada de sódio, que vai estimulando os canais de sódio para frente e abrindo os canais de potássio atrás, fazendo despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. E segue uma onda de despolarização e logo atrás dela uma onda de repolarização. O estímulo passa e quando ele chega lá no fim, libera neurotransmissor. Liberou neurotransmissor, esse neurônio está todinho repolarizado, pronto para receber um outro estímulo. Só que uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que os dendritos não recebem estímulos de um único axônio. Eu tenho vários axônios chegando nos dendritos daquele neurônio. A quantidade de neurotransmissor que um axônio libera sobre o dendrito não é suficiente para disparar o impulso. Então eu dependo de uma série de estímulos vindas de diversos neurônios para fazer com que um neurônio responda. Então vocês percebem isso? Dependendo de quais neurônios ou quais estímulos eu recebo, eu vou ativar diferentes neurônios, eu vou estimular diferentes neurônios. Isso gera uma complexa rede de estímulos que pode ir para um lado, pode ir para o outro. E o neurônio vai sempre recebendo estímulos de diversos lugares, somando estímulos que podem ser excitatórios ou inibitórios. Ele pode dizer, olha, entra sódio, ou então entra cloro, que faz essa célula hiperpolarizar. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é, eu formo uma rede de neurônios, um estimulando e inibindo outros, e o resultado de todos esses estímulos que a gente recebe, visuais, auditivos, táteis, dor, os mais diversos tipos de estímulo que você pode imaginar, vão chegando em diferentes neurônios, esses neurônios vão... Por essa troca de íons, por essas ondas de despolarização e repolarização, por essas ondas de entra sódio, sai potássio, tomando as decisões e vendo para onde vai o estímulo ou para onde não vai o estímulo, para onde esse impulso vai ser conduzido, tá? É fundamental a gente ter em mente que dentro de um neurônio essa condução é elétrica, ou seja, funciona por base de trocas de íons. Mas quando eu estou transmitindo o impulso de um neurônio para o outro, essa condução é química, feita através de neurotransmissores excitatórios e inibitórios, tá certo? Então, gente, é muito importante estudar essa aula porque ela é a base ali do funcionamento fisiológico do sistema nervoso, tá bom?